Bom dia, gente. Tudo bem? Vamos seguindo com a nossa programação. Obrigado a você que está acompanhando a nossa programação direto no site da Campus Party. Muito legal ter vocês acompanhando a gente. E não esqueça que vocês podem interagir, mandar suas mensagens, marque a gente nas redes sociais usando a nossa hashtag CPBSB4. Vai ser muito legal saber mais do que vocês estão acompanhando a gente. A nossa programação aqui no palco Fábrica de Empreendedores não para. Cada hora tem uma pessoa especial trazendo mais conteúdo. Foi uma super aula aqui de como a gente pode se aproximar ainda mais do governo sendo uma startup. Mandaram muito bem aqui sobre como a gente pode entender essas nuances e essas variedades de como a gente trabalha no dia a dia e de como a gente adapta a nossa entrega. E agora a nossa próxima apresentação é uma aula prática de como a gente pode tirar os post-its da parede e gerar resultados falando de inovação. Vamos saber um pouco mais sobre o que fazer e não fazer na hora de inovar dentro e fora da organização. E hoje nós temos o prazer, a honra de receber o meu bodybuilder predileto, Thiago Cunha. Obrigado. Sou seu fã. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, campuseiro. Boa tarde, campuseira. Vocês que estão nos assistindo aí. Muito bom conversar um pouquinho com vocês sobre inovação, uma temática super importante. Estamos no evento de inovação, não é mesmo? E aí nada melhor do que saber realmente o que fazer e o que não fazer com essa temática. Eu sou um apaixonado por empreendedorismo e inovação. Hoje a minha atuação principal é como gestor de inovação no Sebrae Nacional, mas também tenho um chapéu como empreendedor, então também sei um pouquinho das dores do dia a dia de vocês, como que vocês estão lidando com alguns pontos, e a inovação vem muito a calhar aí, principalmente quando a gente fala em novos modelos de negócio, perspectivas e etc. Então, o primeiro ponto que eu quero comentar com vocês, e eu vou começar aqui com várias dicas e possibilidades que vocês podem sair daqui dessa Campus Party aplicando efetivamente essas temáticas na prática, né? Esse é o principal ponto. Muitas pessoas participam de eventos e ficam sempre questionando: ah, mas isso eu já sabia, isso eu já ouvi em determinado lugar. Agora o fato é, você está colocando em prática no seu negócio? Você está colocando em prática dentro da sua empresa? Você está colocando em prática dentro do seu ambiente? Então, esse é o principal ponto. Então, a primeira dica que eu quero dar aqui para vocês é a conexão. Não necessariamente a conexão com o Thiago aqui, que nesse momento está falando sobre inovação, mas a conexão com essa rede aqui. Olha a quantidade de entidades que nós temos dentro desse evento, olha a quantidade de startups, olha a quantidade de empresas que podem beneficiar o negócio de vocês. Então, vamos aproveitar esse evento para poder fazer as conexões. E a gente comenta muito que o input, a entrada para a inovação, são as conexões. Eu cheguei aqui aproximadamente, era 1h55, eu já consegui falar com aproximadamente umas 10 pessoas. E essas 10 pessoas eu consegui apresentar para outras pessoas. Isso é o poder da colaboração, dessa conectividade para a gente gerar inovação. Então, o primeiro ponto aqui, pessoal, quando a gente fala de inovação, é essas possibilidades da gente interagir para a gente poder criar. E aí, o passo aqui mais importante dessa palestra é: caramba, o Thiago vai ficar aqui 25 minutos falando sobre um tema inovação, e daí? E daí, o que eu quero que vocês saiam daqui é com pelo menos um insight. Tudo que o Thiago falar aqui, eu quero que vocês pensem dentro da atuação de vocês, seja em qualquer âmbito, como que vocês podem aplicar isso hoje, daqui a pouco, ou amanhã de manhã, na atuação de vocês, no trabalho de vocês, na escola de vocês, enfim, na profissão de vocês. Então, o primeiro ponto é como que a gente consegue colocar essas coisas aqui em prática. E aí, um pouco aqui para a gente falar de uma coisa adocicada, né? Só que eu não quero falar desse sonho, eu só queria comentar que vocês sabem quais são os principais sonhos dos brasileiros? Isso aqui é um sonho, né? Mas o sonho do brasileiro mesmo, que está ali entre o ranking dos 3 primeiros sonhos desses brasileiros. Como? Sair do Brasil. Não está entre os 3, mas é um deles quando a gente pensa que o principal sonho é viajar. O principal sonho dos brasileiros é viajar. Esse é o número 1. Quem dá mais? Para a gente... Casa própria, não é o segundo, mas ele está no top 3, tá? Ter a sua casa própria. Quem? Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é bem importante, só que por meio do empreendedorismo, né?
Então, o segundo desejo aí dos brasileiros é em ter o seu próprio negócio. Então, esse é um ponto muito importante. Nós somos um país com essa densidade de pessoas querendo empreender. E aí está o grande ponto aqui, como que a gente está empreendendo hoje? A gente está empreendendo por necessidade ou por oportunidade? Esse é um ponto super importante. Como vocês estão aqui assistindo ou presencialmente participando de um evento, com certeza vocês estão querendo empreender por oportunidade, ou seja, vocês estão se preparando para poder empreender da melhor forma, para vocês não entrarem naquela estatística de, depois de 3, 5 anos, aquela empresa fecha de acordo com os números do Sebrae. Então, não é isso que a gente quer. Para isso não acontecer, o que a gente precisa? Se preparar. E é disso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Então, qual a principal vantagem? E eu estou com essa bandeira, né, dos pequenos negócios, mas hoje no Brasil, os pequenos negócios, uma pequena empresa que está ali do seu lado, representa 99% das empresas que estão no Brasil. Então, por isso que eu estou falando de pequeno negócio aqui. E qual que é a diferença de um pequeno negócio para uma grande empresa? Para uma instituição do governo? A principal diferença, pessoal, é a capacidade dessas empresas de mudarem rápido. Esse é o principal diferencial. E como que a gente consegue explorar isso de um pequeno negócio? Esse é o ponto fundamental. Por que disso? Pense num pequeno negócio. Se ele quer mudar o horário dele de funcionamento, o que ele precisa? O gerente precisa só dar uma ordem. Olha, a partir de amanhã a gente vai funcionar desse horário até esse horário. Ponto. Ele aplicou uma inovação. E a gente vai falar o que é inovação. Na minha opinião aqui, ele aplicou uma inovação desde que seja um benefício para o seu cliente. E aí, pessoal, numa grande empresa, como é que funciona isso? A gente consegue mudar o horário de funcionamento de um dia para a noite? A gente não consegue. É um exemplo muito simples para a gente mostrar o potencial desses pequenos negócios, mas principalmente quando a gente fala da temática inovação, que é essa capacidade de fazer mais rápido e fazer melhor. E aí, essa empresa, essa pequena empresa, ou seja, uma grande empresa, ela só vai conseguir inovar, ela só vai conseguir melhorar se ela se permitir errar. E aqui está um ponto fundamental que a gente fala muito, né? Se permita o erro, mas eu pergunto para vocês podem responder aí um pouco no pensamento de cada um de vocês, quem está nos assistindo também. Quantas vezes no dia você faz uma coisa diferente da sua rotina? É muito pouco provável, é muito pouco costumeiro a gente fazer uma coisa fora da nossa rotina. A gente está sempre fazendo as mesmas coisas, acordando geralmente nos mesmos horários, indo para o trabalho, indo estudar, enfim, fazendo todo o processo durante os 7 dias da semana e a gente não se permite fazer uma coisa diferente. A gente sequer se permite entrar no trabalho por uma escada diferente, a gente sequer se permite fazer um percurso diferente para chegar em determinado lugar. Isso faz com que a gente fique vivendo dentro da nossa caixa, e a gente dificulta a gente expandir esses nossos conhecimentos. Por isso que é importante, quando a gente fala de inovação, a gente fala um pouquinho também dessa diversidade, dessa bagagem que eu falo que a gente nasce com uma bagagem, com a mochila vazia, e ao longo dos anos a gente vai colocando informações, a gente vai colocando conhecimento. Mas a gente só consegue colocar esses conhecimentos quando a gente se permite fazer isso. Quando a gente se permite fazer diferente. Quando a gente se permite sair lá do fundão, vir aqui para frente e falar o que esse Thiago está falando aí sobre inovação. É se permitir conhecer coisas diferentes. Isso é fundamental, mais uma vez, como entrada, como input para a inovação. E aí, mas o que é inovação? E aqui eu não vou falar nada, pessoal, sobre os manuais, sobre os conceitos. Na prática, nada mais é do que você colocar mais dinheiro no bolso. Isso é inovação. Estou colocando mais dinheiro no bolso. Obviamente, o empreendedor precisa pensar nos aspectos social, no aspecto ambiental, no aspecto econômico do negócio. Sempre esse tripé, ele precisa pensar nisso. Mas tudo que um empreendedor faz, que gera valor para o cliente lá na ponta, que ele resolve uma dor, resolve com o seu produto, com o seu serviço, uma dificuldade daquele cliente, ele está sendo mais inovador. Esse é um ponto fundamental. Pessoal, vocês estão ouvindo esses gritos aí,
A primeira vez que eu fui para Campus Party em 2014, eu falei, caramba, o que é isso, né? As pessoas gritando, pegando fila e etc. Mas esse é um métier da Campus mesmo, essa vibe aí, que as pessoas gritam, às vezes só para soltar um pouquinho, né? De vez em quando vocês vão ouvir essas gritarias. Então é isso, pessoal. Então todas as vezes que perguntarem para vocês o que é inovação, você fala qualquer coisa que eu consigo fazer e que vai agregar valor para o meu cliente. Qualquer coisa, no final do dia, está fazendo você colocar mais dinheiro no bolso, isso é inovação. E aqui, pessoal, eu tenho essa frase aqui que ela é muito importante, porque assim como quase tudo na vida, você precisa, na inovação, você não precisa ser e nem ter. Você precisa querer. Hoje, olha a quantidade de informações que a gente tem dentro desse pavilhão aqui. Olha a quantidade de informações que a gente pode captar e a gente pode transformar isso em conhecimento, informação, em valor agregado. Que eu gostei lá quando o colega fez assim, dinheiro, né? E é isso mesmo. Quanto dinheiro, se a gente contactar aqui esses conhecimentos, a gente pode gerar a partir de um movimento como esse. Então, não precisa você ser o dono de uma empresa. Não precisa você ter todos os recursos para você inovar, você precisa querer, porque tem muitas empresas aqui que vão te ajudar com recurso financeiro, tem muitas que vão te ajudar com recursos econômicos, tem muita gente que vai te fazer uma mentoria, porque a pessoa já passou por aquilo e sabe a importância de te ajudar. Então, é você querer, é você se colocar à disposição para isso. Então, por isso que eu, voltando lá naquela primeira fala da apresentação, como que a gente consegue se conectar para conseguir esses contatos. A gente vai falar de inovação aqui, e a inovação aberta nada mais é do que a gente fazer de forma colaborativa. É a gente parcerizar, é a gente trabalhar em conjunto, é a gente dividir. Porque quando a gente divide esse conhecimento, lá na frente a gente acaba resultando aí em mais valor agregado, que é o próprio conceito de inovação. E aí, qual o objetivo de todo empreendedor? Ora, Tiago, o objetivo de todo empreendedor é ter sucesso. Obviamente que para cada um dos empreendedores, sucesso é uma coisa diferente. Às vezes sucesso é abrir não sei quantas empresas, é ter X de faturamento e assim sucessivamente. Mas no final das contas eu preciso ter uma empresa que pelo menos entregue aquilo que ela se propôs no planejamento. Quando a gente faz o planejamento da empresa ali no papel, a gente tem um objetivo. Ou seja, eu quero faturar X, eu quero faturar Y, eu quero atender uma quantidade de pessoas X. Então, dentro desse planejamento, eu coloquei ali qual que é o meu critério de sucesso. E a partir desse critério de sucesso, eu vou fazer várias ações para poder chegar nesse critério de sucesso. Então, ele quer ter sucesso. E por que que na maioria das vezes ele não consegue isso? Pessoal, na maioria das vezes, empreendedores de sucesso já falharam várias vezes antes desse sucesso. Por que que isso, na maioria das vezes, não acontece? Não acontece primeiro, pessoal, pelo mindset desse empreendedor. Quando a gente fala de mindset, desse modelo aí de pensar, a gente tem sempre um mindset mais fixo. A pessoa que está sempre pensando a mesma coisa, que é conservadora e etc. É aquele mindset de crescimento, aquele pensamento de que, poxa, eu vou visitar a Campus Party, porque é um evento que está falando sobre tecnologia, sobre inovação, e deve ter muita coisa interessante que eu vou fazer essa captação e vou tentar aplicar isso no meu negócio. Esse é o mindset de crescimento, esse é o principal ponto. Como que eu consigo fazer diferente e como que eu consigo estar aberto para isso? Eu preciso estar aberto, pessoal. Muitas pessoas vão passar nesse pavilhão aqui nesses 4 dias, né? Começou ontem, mas hoje, amanhã, sábado e domingo. Muitas pessoas. Quantas pessoas vão ter um olhar específico para aquela startup que está ali na lateral? Quantas pessoas vão se conectar com o Sebrae para saber o que o Sebrae pode apoiar? Então, está na capacidade da pessoa de buscar e de fazer diferente. Está na capacidade da gente querer fazer, que é aquele outro slide que eu comentei. O querer, ele é muito mais importante. E aí, muita gente deve estar se perguntando, tá, mas como fazer isso, né? Por que é tão difícil fazer isso? Quais são esses mitos aí na hora de inovar? E eu vou trazer alguns pontos aqui que são realmente mitos. O primeiro é que, Tiago, eu preciso ter muito dinheiro. Esse é o principal ponto. Eu não tenho recurso. Pessoal, é o querer. Muitas vezes, na maioria das vezes, a inovação,
quando ela é aplicada no negócio, ela é de forma incremental. Às vezes, uma mudança que você faz na sua rotina, no seu processo, você já consegue elevar aquele padrão e desenvolver aquela agregação de valor que você tanto precisa para o seu negócio. Então, não precisa necessariamente desenvolver algo, criar algo novo. Às vezes, só fazendo uma adaptação, só fazendo uma remodelagem dentro da sua empresa, você já consegue esse objetivo. O outro ponto, eu preciso ser jovem, né? Inovação é coisa de jovem, é que está aqui dentro da campus, está jogando videogame, está com internet, está com isso e aquilo. Isso é um mito. Ainda mais quando a gente fala de inovação, que a gente precisa de conhecimentos complementares. Então, a pessoa que tem uma experiência de vida, uma pessoa que tem uma experiência de profissional, ela ajuda muito nesse processo de cocriação. Por isso, quando a gente fala de fazer coisas novas, fazer coisa diferente, é muito mais fácil eu chegar num resultado quando eu tenho uma diversidade de conhecimento. Poxa, o Thiago pensa de um jeito, mas eu não tenho nada a ver com a formação do Thiago, mas a minha formação vai contribuir com alguma coisa para essa inovação. Inclusive, a inovação, pessoal, ela é fruto das conexões que a gente faz com várias coisas. O computador de bordo que a gente tem hoje no nosso carro, ele não foi uma invenção do computador de bordo para o carro. A gente pegou uma experiência lá da aviação e fizemos uma adaptação e colocamos esse computador de bordo aonde? No carro, para poder atender uma necessidade daqueles usuários. Então, esse é um ponto importante. Como que a gente consegue mesclar, como que a gente consegue pegar as informações, juntar isso, processar e entregar para o nosso cliente. Para quê? Para ter mais recurso, para ter sucesso na empresa. Um outro ponto é do DNA, né? Isso é um mito gigantesco, inclusive nós estamos aqui justamente para isso, para mostrar que a inovação ela pode ser desenvolvida com a capacitação, com o seminário, participando de eventos como esse, interagindo com ecossistemas, com pessoas que estão aqui, por exemplo, dentro desse pavilhão aqui. Isso ajuda você a sair de um patamar X e para um patamar Y. Então, não está no DNA, está na sua capacidade de se desenvolver. E nós temos conteúdo e nós temos capacitações que ajudam nesse processo. O outro ponto é de tecnologia, né? Tudo tem que ser tecnologia, tudo precisa ser informatizado com aplicativo e etc. Não necessariamente, pessoal. Isso aqui foi feito a caneta. E eu sempre falo que a tecnologia, quando a gente fala no sentido amplo da palavra, tecnologia é qualquer recurso que você tem para poder gerar algo novo. Qualquer. Então, um papel em branco e uma caneta são recursos. São recursos limitados, obviamente, mas são recursos. E vocês podem fazer, por exemplo, isso aqui. Foi o caso do William, que ele fez essa obra de arte aqui da nossa skatista Letícia Buffon. Olha que interessante, ele usou os recursos que ele tinha. Naquele momento, um papel, uma caneta e o conhecimento dele. Mas poderia ser um conhecimento digital aqui. Poderia ser uma aplicação, poderia ser uma inteligência artificial. Vai chegar em resultados diferentes, mas ele consegue fazer. Não necessariamente só com tecnologia. E esse é um ponto importante, pessoal. Na maioria das vezes, quando a gente começa a inovação, quando a gente começa a prototipar para poder entregar alguma coisa que tenha valor para o cliente, geralmente a gente não começa com a tecnologia. A gente começa pensando que vai ser o futuro, essa tecnologia vai ajudar a acelerar o processo, a automatizar o processo, mas geralmente a gente costuma testar quando a gente fala na unha. Eu mesmo, como empreendedor, ligando para os clientes para saber qual que é o interesse dele naquela solução e assim sucessivamente. E aí também não precisa ser foguete, pessoal. Inovação não precisa ser foguete. Inovação pode ser uma inovação incremental, você pode fazer uma adaptação, você pode fazer uma customização e não precisa ser uma coisa revolucionária, desde que você consiga agregar valor para o seu cliente. Desde que você consiga agregar valor para o seu cliente. Esse é o ponto mais importante. E aí, pessoal, inovação, tem um risco da inovação? Óbvio. Eu estou fazendo uma coisa nova e eu não sei quais são os resultados. Esse é uma premissa da inovação, ou seja, eu vou correr risco. Se eu quiser hoje apostar todas as minhas fichas na inovação, eu preciso saber que a probabilidade daquele negócio dar errado também é grande. Mas existem formas da gente minimizar isso. Como que eu vou tirar 10 mil reais, 5 mil reais, 50 mil reais para colocar num projeto, para poder investir numa iniciativa? Como que eu minimizo esses riscos?
E está aqui algumas das soluções, eu vou mostrar 4 delas aqui. A principal delas é a preocupação com os clientes, ou seja, como que a gente se preocupa com os nossos clientes e realmente entende a necessidade dele para depois a gente fazer uma proposta de solução. Esse é o primeiro ponto. Depois a gente fala do trabalho de equipe, eu já comentei um pouquinho, o ecossistema de inovação e falar um pouquinho sobre orientação, ajuda de especialistas nesse processo, ajuda a vocês correrem menos riscos. Esse é um ponto também super importante. E aqui, pessoal, o Eric tem uma frase muito interessante, que ele comenta que toda atividade que não contribui para se aprender a respeito dos clientes é desperdício. Então, tudo que você faz na sua empresa, que você não está pensando no seu cliente, mas você está pensando no seu umbigo, de repente na sua comunidade, ali dos seus funcionários apenas, que também é um cliente, mas é um cliente interno, você está desperdiçando tempo. E aqui ele tem um livro muito interessante, quem ainda não teve a oportunidade de ler, chama Startup Enxuta. Ele comenta um pouquinho desse processo de você investigar qual que é realmente a necessidade do cliente, para depois você fazer uma proposição. Então pensem, pessoal, tudo que vocês forem arquitetar dentro da empresa de vocês, ou em qualquer lugar, pô, será que o usuário dessa solução, será que o usuário aqui do meu serviço, que eu estou propondo essa iniciativa, até o cliente interno, será que é isso mesmo que ele quer? Será que é isso mesmo que ele espera? Então sempre vamos ter esse olhar empático para quem está vivendo aquela necessidade. E aí, a outra parte que é a colaboração. Pessoal, isso é muito importante, eu já comentei da diversidade, né? Da importância da gente ter vários conhecimentos conectados para a gente conseguir chegar nesse momento da inovação. E a colaboração ela é fundamental. Imagina 5 Tiagos em uma roda discutindo um projeto. A probabilidade de sair a mesma coisa vai ser quase 100%. Agora, se eu pego o Tiago, se eu pego uma pessoa que tem uma formação totalmente diferente, que tem um background totalmente diferente, a probabilidade da gente conseguir chegar em mais soluções é muito maior. Então, sempre pensem nisso, tá? Oi? Olha, um Tiago aqui também. Mas nós somos Tiagos, mas somos Tiagos diferentes, né? E juntos a gente vai conseguir fazer muito mais. Esse é um ponto super importante dentro da inovação. O outro, pessoal, é quando a gente fala de ecossistema, né? E ecossistema de inovação é isso aqui que vocês estão vivendo. Várias empresas, várias entidades, o governo, a sociedade, empresas de mercado, os empreendedores trabalhando juntos para poder essa bolinha não cair aqui, pessoal. O jogo de frescobol ele é totalmente diferente de um jogo de tênis por um único motivo, o objetivo dele. No jogo de tênis, a gente tem um adversário. A gente quer jogar a bolinha da forma mais difícil, não é isso? Isso. E aqui no frescobol, eu caio, eu me jogo para poder defender a bola e arremessar a bola da melhor forma para o meu companheiro, para o meu colega. Não é um adversário. Então aqui, quando a gente fala de ecossistema, é isso. E o ecossistema hoje, quando a gente fala em ecossistema de inovação, está cada vez mais maduro e entendendo isso. A importância dessa colaboração. E quando vocês forem usufruir do ecossistema, igual vocês estão fazendo aqui, sempre pensem, eu posso usufruir, mas eu também tenho muito a colaborar. Cada um de vocês aqui certamente poderiam estar aqui 25 minutos falando sobre um tema que vocês são experts, certamente. Então se coloquem à disposição também para a gente ter um ecossistema cada vez mais maduro, mais robusto. E aí, pessoal, por último, dentro daqueles pontos ali que é de facilitar e minimizar os riscos da inovação, o ponto é a orientação de especialistas. Vocês são experts de inovação? Pode ser que muitos aqui sim, mas geralmente nós não temos experts de inovação em todas as áreas. Então o que eu faço? Eu busco a ajuda de um mentor, eu busco a ajuda de uma consultoria, eu busco a ajuda de uma empresa que tem mais expertise naquele assunto para poder me ajudar no processo de inovação. Porque o processo de inovação, pessoal, ele não é um processo eureka. Não é um processo de, eu estou tomando banho numa cachoeira gelada, eu tive aquela ideia maravilhosa. Não é assim. Nós temos ferramentas que ajudam vocês a sair do momento A, ou seja, desde o momento da ideação daquela ideia até a implementação, que é o momento mais difícil. Então, assim, existem métodos para fazer isso. Existe método para poder chegar
nessa ideação, priorizar as ideias, a partir disso, fazer interações com os clientes para poder saber se é isso mesmo, até o momento ali de prototipação, de validação e de implementação disso no mercado. Então, como que vocês vão ter esse conhecimento e minimizar esse risco? Como? Participando de eventos como esse, entrando em programas de inovação. O Sebrae, por exemplo, tem vários programas de inovação, programas gratuitos que vocês podem acompanhar e vocês podem ter o acompanhamento, na verdade, de profissionais que vão te ajudar em todas essas fases. Então, essa parte ela é muito importante. E aí, pessoal, já encerrando aqui a minha apresentação, eu queria deixar essa frase também que eu gosto muito, que a inovação ela é o ápice do processo de investigação, ou seja, de estar sempre interagindo com o cliente, de validação, de criação e principalmente de uma implementação no mercado. Não adianta nada eu ter uma ideia mirabolante se eu não fiz essa interação, se eu não validei, principalmente se ela não está no mercado. Ela passa a ser, até o momento, uma invenção, não uma inovação, não algo que vai gerar ou que vai mudar a vida daquele empreendedor. E aqui, pessoal, por último aqui, o último slide, que eu acho que é super importante aqui. Todas as vezes que vocês escutarem falar sobre inovação, a gente precisa pensar de como que a gente consegue estourar os muros, quebrar os muros das nossas empresas, dos nossos ambientes, para poder fazer isso de forma compartilhada. Porque quando a gente faz de forma compartilhada, a gente minimiza as chances aí do erro, a gente potencializa os nossos recursos e a gente chama pessoas para contribuir que irão ajudar a gente a escalar os nossos negócios. Então eu brinco muito aqui que a gente precisa dar um chute, um pé na porta mesmo das nossas empresas, não ficar pensando só dentro de casa e buscar em eventos como esse a oportunidade da gente compartilhar até as nossas ideias e ter essas validações. E aí, nada disso, pessoal, adianta se a gente não gera resultado. A gente precisa, com tudo isso, gerar resultado. A gente não está falando de filantropia aqui, a gente está falando de inovação. Isso precisa, no final do dia, as contas precisam ficar no azul. Tá joia? Finalizo com a inovação é como um paraquedas, se não estiver aberta não funciona. Se você ficar pensando só dentro de você, você certamente vai ter dificuldade ou vai demorar muito para conseguir fazer com que aquela inovação chegue no mercado. Tá joia? Mais uma vez, agradeço a participação de vocês que estão aqui presencialmente, tenham um excelente evento, vocês que estão nos assistindo também, muito obrigado pela audiência e até breve.